Assim disse Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 33. Estou utilizando a Nova Almeida Atualizada, NAA. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Qual foi o significado? Está próximo às portas. Era o juiz, era o julgamento de Deus, era o juízo de Deus que estava próximo o quê? Às portas, estava do lado externo de Jerusalém, estava quase pronto para adentrar e julgar os que deveriam ser julgados, que eram os israelitas. Em volta dos muros de Jerusalém haviam 12 portas, que era uma representação das 12 tribos de Israel. Então, nos nossos dias hoje, o juiz não está mais às portas, porque ele já esteve, porque ele já julgou, porque quem deveria ser passado pelo juízo, pelo julgamento, já passou, já foi julgado, que foram os israelitas. Continue assistindo esse vídeo, que eu vou passar essas informações para você. O meu interesse aqui não é te enganar, te ludibriar, te convencer, refutar alguma coisa, não. O que eu quero mostrar aqui, o que eu tenho prazer em mostrar nos meus vídeos, é falar a respeito da escatologia consumada, a falar a respeito da parousia, a anunciar aos quatro ventos que o próprio Criador, que é o Senhor, que é o Espírito, está em nosso espírito. É falar que uma pessoa só consegue ter compaixão, ter amor pelo seu próximo, ter, dó assim de uma pessoa, é porque Deus está dentro dela. Uma pessoa carnal, vivendo somente na carne, a pessoa não consegue amar ninguém, não consegue amar o seu próximo. Então, a prova maior que o juízo de Deus já ocorreu, a prova maior que Deus está no nosso espírito, é pelo sentimento que nós temos para com o outro. Às vezes, claro, a nossa carne dá uma aflorada assim, a gente estoura no trânsito, estoura com alguém, mas faz parte da carne. A carne de um ser humano, ela não tem conserto. A carne de um ser humano, ela já nasceu com defeito de fabricação. Por isso que Deus, o Senhor, que é o Espírito, ele não é pai da carne de ninguém. A carne tem um pai carnal, o Espírito tem um pai espiritual. E é esse que está em nosso espírito. É esse quem já elegeu o espírito dos eleitos como a igreja gloriosa do Cristo ressuscitado. E que o Cristo ressuscitado em espírito é que é o cabeça dessa igreja. Amém? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão é Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nós, o Senhor é Cristo Jesus, o ressuscitado. A mim, nenhuma honra, nenhuma glória, nenhum elogio. Pelo amor de Deus, eu não mereço nada disso. Não adianta. Toda honra, louvor e glória deve ser dada ao nosso Deus, que é o Espírito. Amém? Então eu te convido a ler Mateus capítulo 24, entre os versículos 33 e 35. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada. Vamos ler. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas que está. Tiago disse isso também, depois eu vou te mostrar lá. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Que geração não passaria? A geração de Jesus, a geração dos 70 anos. Jesus disse isso por volta do ano 30, 33. Quando foi no ano 70, findou a geração, se cumpriu a geração dos 70 anos, ele voltou como juiz e julgou. 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então esse negócio que fica falando assim, quando Jesus voltar, essa terra, tudo que tem nela vai ser destruído, o planeta Terra vai explodir, vai pegar fogo. Não. Pedro falou sobre o fogo, porque Pedro não sabia como seria esse fogo, mas o fogo veio para purificar, como se purifica ouro e prata. Está em Zacarias, está em Malaquias. Pedro falou que quando Jesus voltasse, algumas pessoas seriam purificadas como ouro e prata. Foi o batismo de fogo. Ocorreu quando? No ano 70, dentro dos muros de Jerusalém. Veja o que Tiago disse. Tiago, capítulo 5, entre os versículos 7 e 11. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Versículo 8. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor irá demorar 2000 anos. Pois a vinda do Senhor demorará 3000 anos. Pois a vinda do Senhor
ocorrerá depois da pandemia de 2020. Não. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. 9. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Era uma metáfora, uma figura de linguagem que Tiago estava falando para os israelitas. Tiago não escreveu para o povo gentil. Tiago não escreveu para nós. Os escritos de Tiago não foram direcionados ao povo gentil que outrora não tinha Deus e era afastado da comunidade de Israel. Versículo 10. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, meu amado, vamos ler Tiago, vamos meditar em Tiago. Tiago também disse que o juiz já estava às portas. Tiago disse que a vinda de Jesus estava próxima. Tiago disse isso antes do ano 70, ali pelo ano 52, 56, mais ou menos ali. Eu não vou muito por essas datas, porque como esses pais da igreja, esses que escrevem comentários bíblicos, eles são muito tendenciosos, então eu não me apego muito à data. Quando eu quero falar uma data, eu falo, foi entre anos 50 e o ano 60. Está ali no meio, entre o ano 58 e o ano 67, está ali no meio. É assim que eu procuro fazer. Não cravar uma data. Então Tiago falou isso para os israelitas. Tiago falou isso, a carta de Tiago foi escrita para o povo de Israel, avisando que o juiz já estava às portas. Volta a falar, em volta de Jerusalém haviam 12 portas, que era uma representação das 12 tribos de Israel. Por isso que não tem sentido nos dias de hoje alguém falar assim, Jesus vai voltar. Mas vai voltar para julgar quem? Porque a volta de Jesus foi para juízo, foi para julgamento, foi para Deus derramar o cálice da ira dele sobre os incrédulos, sobre os desobedientes, sobre os idólatras, sobre os que mataram os profetas, sobre os que mataram os discípulos, sobre os que penduraram o seu filho. Então o juízo de Deus foi para aquele povo, foi para aquela geração. Por isso que Jesus falou, não passará essa geração sem que tudo aconteça. O juiz já está às portas. Mas Tiago falou para quem isso? Veja, Tiago falou teve um povo específico que ouviu isso. Aí você não acredita, você fala, não, esse cara é um herege, ele está falando que Tiago não é lógico que Tiago escreveu para mim. Não, Tiago não escreveu para você que é gentil. Tiago não escreveu para você que nasceu no ano 2000. Tiago não escreveu para você que nasceu no ano 67, igual eu nasci. Tiago não escreveu para você que nasceu no ano de 1945, 49. Não. Tiago teve o povo. Tiago teve as pessoas que precisavam ouvir essas coisas, porque seriam eles que iriam passar pelo juízo. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Olha, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha aqui o acento, para as 12 tribos que se encontram diáspora, saudações. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Para as 12 tribos. Então Tiago escreveu as 12 tribos. Tiago escreveu para as 12 tribos que se encontram a dispersão, que se encontram a diáspora. Veja o que significa a palavra diáspora para você entender. Dispersão dos judeus no decorrer dos séculos por todo o mundo. Dispersão de um povo em consequência de preconceito ou perseguição política, religiosa ou étnica. Então aqui está, dispersão de quem? Dos judeus. Então Tiago escreveu para você. Por isso que Tiago falou, a fé sem obra ela é morta. Porque Tiago, ele era um judaizante. Tiago era um legalista. Tiago era um ferrenho cumpridor das leis de Moisés.
Então você não pode ter como base os escritos de Tiago e aplicar na sua vida. Porque onde você frequenta, eu falo que eu frequentei, talvez onde você já frequentou, para fazer sacrifício, para fazer voto. Olha, veja, vamos ler aqui, olha o que Tiago disse, a fé sem a obra é morta, tá vendo? Não adianta você falar que tem fé em Deus, mas se você não sacrificar, se você não ofertar. Mas o cão guloso não te mostra isso. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos. Então Tiago escreveu a fé sem obra para os judeus. Já Paulo, pelo Espírito da Graça, disse, se Abraão tem de que se orgulhar, sim, na fé, não por obra. Porque senão não será Deus que ele estará se justificando. Porque Abraão foi justificado por fé e não por obras. Obra nunca justificou ninguém. Porque se obra houvesse santificado alguém, então não haveria a necessidade do Espírito ter vindo, Jesus ter vindo com o Espírito vivificante. Era só ficar praticando as obras que agradavam a Deus, mas obras nunca agradou ninguém. Então, Tiago, você quando lê uma epístola, leia lá o capítulo, sempre o versículo 1 e 2, para quem foi escrito aquilo? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos. Então, Tiago falou aqui, sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Para quem ele estava falando isso? Para o povo gentil? Não, porque o povo gentil não iria passar pelo juízo, não iria passar pelo julgamento. Quem iria passar pelo juízo, quem passou pelo juízo, foram os israelitas. Isso daqui que eu estou falando, você não vai ouvir um pastor falar nunca. Um dito pastor, porque não existe mais título na terra. Você não vai ouvir um teólogo falar isso nunca, porque isso daqui liberta as pessoas. Basta você ler um simples versículo que Tiago escreveu para os israelitas. Sejam também vocês quem? Os gentios? Não, os israelitas, os judeus, os hebreus. Eles é que estavam ouvindo isso. Tiago estava anunciando a eles. Tiago, Pedro e João anunciavam o evangelho, as boas novas, aos israelitas. Paulo foi separado para pregar as boas novas, o evangelho, a graça de Deus, a sã doutrina, a quem? Aos gentios. Houve essa separação. Então sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele estava falando ali. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. O juiz já estava ali para julgar os israelitas. Afinal de contas, eles que iriam passar pelo juízo. Quem é que iria passar pelo juízo? Quem é que estava sendo avisado que o juiz já estava à porta? Para quem Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, em Mateus capítulo 24, em Marcos 13 e Lucas 21, para quem Jesus falou? Para quem foi direcionado aquelas palavras, aqueles escritos? Foi para toda a humanidade? Não. Eu sei que você, do outro lado, você que é um legalista, você que ainda está no sistema, você está estranhando o que eu estou falando. Mas fique em paz. Eu não estou aqui para te convencer. Eu estou aqui apenas para ler o que está escrito e passar em cima do que está escrito o meu entendimento, que pela misericórdia de Deus tem alcançado várias pessoas que têm o mesmo entendimento que eu. Agora, o porquê você não entende? Aí eu não sei. Aí você tem que falar com Deus. O porquê que você não entende? O porquê que as palavras que eu digo soam como um comichão nos seus ouvidos? Te irrita. Fale com Deus. Eu não estou aqui para te convencer. Então veja, para quem Tiago, para quem Jesus falou? Para quem Jesus falou aquelas palavras? Vamos ler Mateus, livro histórico, capítulo 23, versículo 33 ao 36. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Inferno é sepultura, inferno não tem nada a ver de lago de fogo. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Para quem Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, estava falando este versículo? Para os escribas e os fariseus. Não estava falando na Praça da Sé aqui em São Paulo. Não estava falando aí no Porto Seco do Recife. Não estava falando no porto lá do Belém, onde veio o açaí. Não! Jesus estava falando aos fariseus, aos escribas, aos legalistas, aos que estavam assentados na cadeira de Moisés. 34.
Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. E a outros ainda vocês açoitarão nas suas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Nos dias de hoje, a mínima possibilidade de um pregador desse, que é envolvido com politicagem, ser crucificado, ser açoitado? Não. Com quem é que aconteceu essas coisas aqui? Que foram açoitados, que foram perseguidos? Não foi com os discípulos? Paulo não foi açoitado? Silas não foi açoitado? Não foi preso? Então, esse versículo 34 também foi dito a eles, aquela geração. 35. Para que recaia sobre todo o sangue, para que recaia sobre vocês. Vocês quem? Quem que Jesus estava falando aqui? Não eram os escribas, os fariseus, os legalistas daqueles dias? Ali por volta do ano 30 ao ano 33. Para que recaia sobre vocês o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Então, Tiago falou que o juiz estava às portas para julgar quem? Jesus disse que o juiz estava às portas para julgar quem? Olha aqui, ó. Assim também vocês, quando virem todas estas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, quem é que iria pagar a conta? Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Veja aqui, 36. Em verdade lhes digo que todas estas coisas irão demorar 2000 anos. Em verdade lhes digo que todas essas coisas irão demorar 3000 anos. É assim, por que esse maldito desse pregador que se diz pastor, bispo, doutor, teólogo, padre, papa, não explica, não para e tira 20 minutos da homilia deles para falar sobre esse versículo? Em verdade lhes digo que todas essas coisas vão de vir sobre a presente geração. Jesus estava falando isso mês passado? Jesus estava falando isso no começo da pandemia 2020? Jesus falou isso agora em janeiro de 2022? Não, Jesus falou que era aquela geração, quem estava ali, que o juiz que estava às portas iria julgar, iria sentenciar. Olha como tem dificuldade em entender isso aqui para uma pessoa gananciosa, mentirosa, maldita, enganadora? Claro. Não é assim não, mas está escrito, ô cão guloso. Se você é um dito pastor, se você é um pregador e você fala que Jesus vai voltar, você é um tremendo do mentiroso. Você é um enganador, você é um cão guloso, você é um ladrão. Não vou nem falar o que você é. Você está até aqui, ó, do esterco da mentira, do engano, você que fala que Jesus ainda vai voltar. Veja, Lucas também falou, Lucas capítulo 11, versículo 49 ao 51. Por isso também disse a sabedoria de Deus, mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão. Versículo 50, para que desta geração, preste atenção nas entrelinhas, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. Versículo 51, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a essa geração. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. E aí, eu preciso falar mais alguma coisa para você? Tiago, os escritos dele foram direcionados às 12 tribos que estavam dispersas. Os dias estavam próximos, porque esse seria no ano 70, seria naquela geração. O juiz estava às portas para julgar quem? Os que foram responsabilizados desde a morte de Abel até a morte de Zacarias, filho de Baraquias. Aquela geração ali dos 70 anos. Aí a pessoa fala assim, mas de onde você tira a geração de 70 anos? Então tá bom, deixa eu já aproveitar aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha vou pôr aqui, ó, Daniel, capítulo 9, versículo 2. Veja de onde nós tiramos a geração. Daniel disse assim, capítulo 9, versículo 2.
No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, isso aqui está no capítulo 25 e no capítulo 29, havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar quanto tempo? Quanto tempo iria durar? Você entende porque Jesus falou que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse? Por quê? Os escritos antigos foram escritos por ele e para ele. Cristo que era a realidade. O passado, o velho pacto, sombras, figuras e alegorias do que viria. Então, da mesma forma que aconteceu quando o rei da Babilônia cercou Samaria, da mesma forma quando Nabucodonosor derrubou o templo, a mesma coisa aconteceu nos dias de Jesus. Já aconteceu, não acontece mais nada. Não tem nada mais para acontecer. Aí você fala, então por que acontece pandemia? Se Jesus já voltou, se Deus está em nós, por que ocorre tanta desgraça? Ocorre tanta desgraça justamente por causa disso. Porque ninguém anuncia, ninguém fala que Deus está dentro delas. Elas têm que começar a pensar, a viver, a andar totalmente oposta à forma que estão fazendo. Tem que mudar de vida, tem que mudar o caminho, tem que mudar o sentido da vida. Nós hoje, nós temos sentido para viver, nós temos motivo para viver, sabendo que o Criador está em nosso espírito, sabendo que ninguém mais passará pelo juízo, sabendo que os filhos de Deus, que o templo de Deus é espiritual. E o templo de Deus está dentro do espírito de uma pessoa que está onde? Na Cracolândia, que está preso numa cadeia, que está passando fome debaixo do viaduto, que está passando frio. São nesses lugares que está o templo de Deus. Então você que está querendo, que você quer demonstrar o seu amor, ame o seu próximo. Ajude o seu próximo, porque você estará demonstrando que você reconhece isso, que você tem na sua mente, você tem a consciência de que o Criador está aí dentro do seu espírito. Não enganando as pessoas, não manipulando. Se você é um pregador, se você gosta de se reunir aí na sua casa, use a Bíblia, mas use de uma forma correta. Você tem uma metralhadora, você tem uma K-47 na sua mão. Só que não transforme essa arma numa arma para matar as pessoas, numa arma para tosquear, para roubar, para aprisionar as pessoas. Não, use ela e anuncie e fale, já que você gosta de se reunir com as pessoas, fale o que está escrito. Não invente, não manipule, não futurize isso daí, não tem mais nada. A Bíblia é um livro de história. De Gênesis e Apocalipse é um livro de história. Tem partes atemporais? Claro que sim. Olha aqui. Vamos ver. Leia comigo. Como tem que ser falado. O que temos que anunciar hoje? Mudei para NVI, nova versão internacional, porque fica mais fácil de entender. Apocalipse, capítulo 21, versículo do 1 ao 6. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Isso era uma figura de linguagem que João estava falando. Só entende isso quem é espiritual, o carnal não entende. Versículo 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, aquela lá havia sido aniquilada, aqui, ó, capítulo 21. O livro de Apocalipse foi só 22 capítulos. No 22 se findou tudo. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo estará. Agora o tabernáculo de Deus vai estar. Não! Aqui foi consumada a parousia. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Não com anjos, não com o espírito. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Assim é que você tem que ensinar. É assim que nós temos que viver nos dias de hoje. Deus está em nós, o Espírito está em nós. 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou, o antigo pacto passou. As leis de Moisés passaram. Dízimo, batismo, comer pão, subir monte, jejum, vigília, tudo se acabou. Quem vive essas coisas lá não está vivendo em novidade de vida. 5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. Vamos respeitar? Estou?
Ele estava fazendo isso entre o meado do ano 66 e o ano 70, durante a parousia, durante o juízo. Então ele estava fazendo ali. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Versículo 6, disse-me ainda: está feito, está cumprido, está realizado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Assim aconteceu no ano 70, quando Deus julgou os israelitas. Assim aconteceu quando Jesus disse que o juiz estava às portas. Assim aconteceu quando Tiago disse que o juiz estava às portas. Para julgar quem? Os que estavam dentro de Jerusalém. Você é uma pessoa inteligente? Você acha que tem sentido, serve isso para os dias de hoje? Jerusalém, o que sobrou dos muros é o muro da lamentação que está lá. O arco de Tito é o que está lá. Do templo que havia não sobrou nem os alicerces. Então, como o juiz pode estar às portas em volta de Jerusalém? Eram 12 portas representando as 12 tribos. Como o juiz pode estar às portas no dia de hoje, se não existe mais? Os muros de Jerusalém foram derrubados. E aí? Eu estou falando bobagem? Eu estou sendo herege? Claro que sim, herege contra o que estão ensinando aí. A mentiraiada aí que está por aí. Mas a sã doutrina, a graça de Deus, eu não sou herege. Eu estou lendo, estou passando a você o meu entendimento a respeito dessas coisas. Amém? Então, o tema deste vídeo foi: o juiz está às portas. Para quem foi dito isto? Foi o tema deste vídeo, desta mensagem. Eu espero ter sido útil de alguma forma, e se assim foi, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva, tem um sininho, ative ele para você receber novas notificações. Qualquer dúvida, poste aí no comentário. Olha, eu tal. Só que não vem querer refutar com Moisés, não. Por favor, não vem falar asneira, escrever asneira de Moisés, não. Porque escreve dúvida que você tem. Tá bom, só que eu frequento uma religião, eu espero Jesus voltar porque assim está escrito em tal lugar. Aí eu vou tentar te mostrar, se eu tiver condições, ou então algum irmão aí que tem, nós vamos te orientar. Amém? Então, para você que acredita na escatologia consumada, para você que acredita que o próprio Criador está no seu espírito, faça essa oração. Pai nosso que está em nós, já foi santificado o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau.